tudo bem? Como vão? Vamos iniciar aí a correção das atividades da situação de aprendizagem 1 do caderninho 2, de Geografia, aqui com o professor Wander, tá ok? Então vamos começar, né? A situação de aprendizagem 1 falou sobre as potências tradicionais e emergentes na nova ordem mundial do pós-guerra, tá? Temos aí um texto falando sobre a questão da história da calça jeans e vem a primeira questão, ou primeiro quadro, que fala sobre uma pesquisa de produtos estadunidenses consumidos pelos brasileiros, né? Vamos citar um exemplo, né? Começando com música. Nós temos vários artistas americanos. Aí temos aí a Rihanna, temos aí Taylor Swift, né? Artistas predominantemente americanos, né? Várias bandas famosas, Aerosmith, Jonas Brothers, dentre outros, tá ok? Aplicativos. No segundo item, temos vários, WhatsApp, Facebook, temos aí a própria Google, dentre outros. Eletrônicos, temos alguns exemplos, né? iPhone, iPad, né? Produtos de alta tecnologia que são desenvolvidos nos Estados Unidos, né? Vestuário, calçados, temos a própria calça jeans, temos aí algumas marcas muito famosas como DC, a própria Nike, dentre outras. Programas de TV, temos várias séries, vários filmes, né? Dentro da Netflix a gente já vê vários filmes, né? Um exemplo aí, por exemplo, Os Vingadores, né? Os filmes hollywoodianos, né? Capitão América, dentre outros, são todos estadunidenses. Alimentos, posso citar como exemplo alguns alimentos, o hambúrguer, né? O hambúrguer característico americano, né? As indústrias do fast food são todas americanas, né? A grande parte. Coca-Cola, outro produto tradicionalmente americano. E outras coisas que nós temos, redes de fast food, McDonald's, Burger King, games, né? O Xbox, por exemplo. Grandes produtores de jogos, de games estão nos Estados Unidos, né? A Google, né? Que é uma das principais empresas do ramo de tecnologia. A própria Apple está nos Estados Unidos, Microsoft está nos Estados Unidos. Temos várias empresas que estão ligadas aos Estados Unidos. Depois nós temos aí uma charge sobre o mundo bipolar e após essa charge já vem um questionamento, né? Após analisar a charge e as videoaulas que eu passei, né? A charge ilustra qual período geopolítico da geopolítica mundial. Esse período ficou caracterizado como o mundo bipolar, o período da Guerra Fria, certo? Onde nós tínhamos essa divisão, certo? Mundo bipolar, dois polos de poder. Né? Como o planeta está ilustrado na charge, né? Nós temos ali que o planeta está ilustrado metade capitalista, metade socialista, né? Metade com a bandeira da União Soviética, outra metade com a bandeira estadunidense. Os personagens representam quais sistemas socioeconômicos da época? Explique as suas principais diferenças. Então, aí os sistemas que são aplicados é o capitalismo, né? O americano, ali o que está de azul representando o capitalismo e o que está de vermelho representando o socialismo. Dois sistemas políticos e econômicos diferentes, né? Características do capitalismo, lucro como objetivo, divisão de classes sociais, uma política mais liberal, lei da oferta e da procura. E no socialismo nós temos como características ali o pleno emprego, né? Sem divisão de classes sociais, né? Dentre outras características. E por fim, por que esse período foi denominado Guerra Fria? Tá? Porque foi uma tensão geopolítica entre Estados Unidos e União Soviética, onde esses dois países eles não entraram em um conflito direto, porém participaram de vários outros conflitos. Aqui pede um mapa, né, pessoal? Configuração de um mapa, construção de um mapa com base no mundo capitalista e no mundo socialista, certo? Isso aí levando em conta alguns países. Esse mapa ficaria mais ou menos parecido com esse outro aqui, ó, onde eu tenho os países capitalistas, que estão de azul, e os países socialistas, que estão de vermelho. Então, ficaria mais ou menos nesse sentido. É claro que ele não pede todos os países, mas o mapa ficaria mais ou menos semelhante a esse mapa, tá? Voltando para a construção das atividades, certo? Depois nós temos uma leitura e uma análise de imagem com relação ao Muro de Berlim. Importante lembrar que o Muro de Berlim foi construído aí no período em que a Alemanha foi dividida em Alemanha capitalista e Alemanha socialista. Em especial, a cidade de Berlim, a capital, que foi construído esse muro, dividindo a cidade em Berlim Ocidental, controlada pelo capitalismo, e Berlim Oriental, controlada pelo socialismo.
certo? Houve muita divergência. Quem puder dar uma olhada na história do Muro de Berlim no YouTube, vai poder perceber como esse muro ele foi influente, né? Ele era apelidado de Muro da Vergonha, né? Pois dividir uma cidade em muros é totalmente complicado. Então ele ficou caracterizado, conhecido como Muro da Vergonha, porque dividia a capital alemã em capitalista e socialista. Dando continuidade, vem aí um quadro para preenchimento, né? Esse quadro aí, após a leitura, falando sobre o mundo bipolar, mundo multipolar e até o mundo unipolar, que eu comentei nas aulas com vocês, vem aí para a gente colocar as características de alguns, tá? Vamos começar com a característica aqui, ó, do mundo bipolar. 2 polos de poder, né? Que era o capitalismo e o socialismo, né? Esses 2 polos de poder, essas duas potências que exerciam influência, eram os Estados Unidos, com um sistema político-econômico capitalista, e a União Soviética, com um sistema político-econômico chamado socialismo, certo? Esse período ocorreu durante a Guerra Fria, e esses 2 países exerceram grande influência. Depois eu tenho o mundo multipolar, que já é o quê? Vários polos de poder, vários centros de poder, certo? Exercendo influência política, econômica e militar, né? Vários centros de poder, vários polos. Vou citar um exemplo, lá a Europa tinha a Alemanha, na Ásia tinha o Japão, na América os Estados Unidos, né? Vários países, Inglaterra, exercendo influência. Então esse contexto ficou chamado de mundo multipolar. E por fim, né, no início dos anos 90, nós tivemos o chamado mundo unipolar, que foi um estado exercendo influência, né, supremacia de um país, que no caso era os Estados Unidos. Tá ok? Depois nós temos a análise de gráfico, certo? Nós temos aqui a análise do gráfico dos países e as suas despesas militares, tá ok? E logo após essa análise tem um outro gráfico sobre os exportadores e importadores de armas, certo? A gente vai destacar os Estados Unidos exportando e a Índia, né, importando. Além do fato da gente ter uma análise aqui no gráfico que a gente vê que os Estados Unidos, China, tem grande investimento, grandes despesas militares, certo? Vamos lá. Agora vamos para as questões. Questão A. Indique o país que tem maior despesa militar de acordo com o gráfico. É os Estados Unidos, como já vimos. A sua opinião a respeito do gasto das armas desse país. Os Estados Unidos investem em arma, muito investimento em arma, para que ele possa exercer mais influência no mundo, né? E ele tem bastante armas para que ele tenha mais influência e, de certa forma, o mundo tenha um certo medo dele. Analise os gastos com despesas militares, né? Os gastos do Brasil. E, em seguida, registre o percentual de gastos do Brasil em comparação com os países que mais gastam. O Brasil, pessoal, ele gasta 2%, tá? Em despesas militares, né? É pequena com relação a um exemplo dos Estados Unidos. É um gasto pequeno com relação ao exemplo dos Estados Unidos, certo? A gente vê que o Brasil não tem muito histórico de muitas guerras, principalmente aí no século XX, certo? Então o Brasil não tem um grande arsenal militar. É claro, há investimentos, mas o Brasil não tem um grande arsenal militar, até pelo fato de ser um país que não está se envolvendo muito em guerras. Então isso é muito importante. C. Identifique quais são os 2 países que mais vendem e os 2 que mais compram armas no mundo. Né? Os que mais vendem é os Estados Unidos e a Rússia, certo? E os que mais compram é a Índia e a Arábia Saudita. Tá ok? Um país é considerado potência militar não apenas pela quantidade de armamentos que possui, mas também pela variedade, resultando no maior equilíbrio de forças armadas. Diante disso, e dos dados observados no gráfico e na tabela, podemos dizer que os Estados Unidos da América podem ser considerados uma grande potência militar atual? E justifique sua resposta. Acredito eu que os Estados Unidos é a maior potência militar da atualidade, dos últimos anos, inclusive, né? Porque os Estados Unidos têm um exército muito grande, tem uma grande produção de armas, certo? Uma grande variedade na produção de armas e tem grande influência militar, certo? Essa influência militar dos Estados Unidos acaba refletindo no seu poderio. Eu tenho um mapa da anamorfose, a gente falou um pouco sobre a energia nuclear, né? O texto fala um pouco sobre a questão do consumo nuclear, alguns países que não aderiram a tratados nucleares. Aqui eu tenho
implementação de estratégias de armas nucleares. Quanto maior o país aqui, eu vejo maior influência. Então, estou vendo Estados Unidos, né, a Europa, a Rússia, certo? Como grandes pontos de influência. Logo após isso, nós temos aí algumas questões, né? Podemos afirmar que o mundo está prestes a entrar numa nova corrida armamentista? E explique sua resposta. Então, com relação a essa possível corrida armamentista, não podemos dizer muito, né? Pois hoje a energia nuclear é muito importante, né? Além de gerar energia, mas também ela é usada como armamento. Então nós vemos que tem alguns países que se destacam nessa produção, certo? Então eu não digo que a gente está numa corrida armamentista, mas eu acredito que estamos nos preparando aí, pois todo mundo está meio que se organizando para ter o seu poderio militar, seja ele nuclear nesse caso, tá? Então não digo uma corrida armamentista, mas eu vejo que muitos países estão se organizando para a produção de armas militares, né? Como é o caso dos Estados Unidos, é o caso da Rússia, a China, a Coreia do Norte, a Índia. Então, estamos não numa corrida armamentista, mas estamos aí num momento em que requer cautela. Qual a participação dos Estados Unidos e da Rússia nesse contexto nuclear? Muito alta, pois esse contexto nuclear dos Estados Unidos e da Rússia já vem desde o período da Guerra Fria, tá bom? As questões nucleares podem provocar novas tensões? E explique sua resposta. Com certeza sim. Certo? As tensões nucleares podem... a questão nuclear pode provocar sim tensão e já provocou, inclusive, por exemplo, entre Estados Unidos e Índia, certo? Já provocou tensões e não digo que vá provocar um conflito nesse momento, mas a gente tem que ficar atento, tá? Aqui a gente tem algumas imagens, tá? Que já vem em seguida do outro questionário. Eu tenho o atentado terrorista do World Trade Center, o atentado terrorista aqui no Pentágono, isso no 11 de setembro. Aqui a queda da estátua de Saddam Hussein, a invasão das tropas americanas no Iraque e Afeganistão, certo? Aqui um carro-bomba explodindo em Bagdá, mais um atentado terrorista. E aqui a gente tem o tanque de guerra, né, do exército iraquiano no ano de 2008, certo? Aí vem as questões, né? Em grupo, sob orientação do professor, observe as imagens apresentadas anteriormente e a descreva. Então já fizemos essa descrição nesse momento, né? Dialogue com seus colegas sobre a principal mensagem transmitida pelos acontecimentos retratados e expresse suas ideias sobre esse assunto. Então a gente viu os atentados terroristas, né? Pós-atentados nós tivemos a invasão do Iraque, a invasão do Afeganistão, certo? Por parte dos Estados Unidos, num movimento chamado de Doutrina Bush, onde ele implantou uma chamada guerra ao terrorismo, ou países que representavam algumas ameaças, e isso perdurou vários anos, né? Então, foi um momento complicado em que houve um aumento de tensão, né? Aumentou a tensão entre os Estados Unidos e os países chamados países árabes, certo? Então, aumentou a tensão entre eles, né? A gente vem envolvido a questão do terrorismo e a questão do chamado choque de civilizações, né? Entre o mundo ocidental e o mundo árabe, certo? Aí depois a gente tem um trecho dos Estados Unidos, da carta do presidente Bush ao Senado, após 11 de setembro. Após a gente ler isso, né, vem as perguntas. De acordo com o texto, que perigo o presidente dos Estados Unidos se refere, né? O perigo que ele está se referindo nesse texto é o terrorismo. É possível identificar sentimentos nesse discurso? Sim. Fala um pouco sobre o pesar, né, pelos atentados, a questão da ira e a determinação, né, o objetivo deles que era, no caso, acabar com o terrorismo. Depois vem diálogo com colegas e professores sobre a reação dos Estados Unidos da América após o ataque 11 de setembro de 2001 e as respectivas consequências. Após o ataque de 11 de setembro, os ataques terroristas do World Trade Center, o que ocorreu, galera? Ocorreu que os Estados Unidos implantou a chamada guerra ao terrorismo, que ele ia invadir alguns países que eram ameaças terroristas, certo? Foi o caso do Iraque e do Afeganistão, e isso trouxe consequências muito graves, além do aumento da tensão entre esses países e a questão do mundo ocidental com o mundo árabe, né? Houve uma onda de ataques terroristas de alguns grupos como Al-Qaeda e outros grupos terroristas, e por fim ele acabou invadindo alguns países. Acredita-se que tinha uma segunda intenção, principalmente na questão do petróleo, que ele invadiu o Iraque, mas houve consequências muito graves onde esses países tiveram vários problemas, inclusive sofrem influência estadunidense. Tá? Depois nós temos aqui falando sobre os acordos da Coreia, né?
presidente Trump e o Kim Jong-un, que é o líder da Coreia do Norte, né, sobre a aproximação dos Estados Unidos e tudo mais, certo? E logo após isso, nós vemos as atividades relacionadas à palavra cruzada. Então, vamos lá. Sobre as palavras cruzadas aí, ó, a primeira palavra, nova ordem mundial pautada em vários polos de influência, é a multipolaridade. Multipolaridade. O 2, construção de uma barreira de concreto de um sistema de controle de fronteiras que dividiu a cidade alemã em duas áreas. Foi o Muro de Berlim, tá? Muro de Berlim. 3, conflito marcado pelas disputas indiretas entre duas potências rivais, em busca de maior poderio político e principalmente militar sobre as diferentes partes do mundo. Guerra Fria, tá? Influência de um único... 4, política de expansão e domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre outra. Imperialismo. 5, influência de um único país em todo o mundo. Unipolaridade. 6, sigla do país e potência capitalista durante a Guerra Fria. Estados Unidos. 7, ordem mundial de pós-guerra mundial. Bipolaridade. E 8, sigla de um país que representava a potência socialista durante a Guerra Fria. O URSS, que era a União Soviética. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Muito obrigado. Forte abraço a todos.